Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, por sua audiência sempre aqui conosco. Você que está pela TV Kairos, canal 7.1, sinta-se abraçado. Você que está pelas redes sociais, especialmente pelo youtuber da TV, TV Kairos, esse é o nosso canal no YouTube, onde você pode acompanhar esta programação, compartilhar o link e também abençoar muitas outras vidas com a ministração da aula de hoje, que estudaremos na lição de número 8, o assunto missionários fazedores de tenda. É sobre este tema que o programa de hoje discorrerá, portanto, estudando a lição de número 8, que deverá ser ministrada presencialmente no dia 19 de novembro, domingo próximo. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20 e 34. A verdade prática nos diz assim: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe encontra-se em duas passagens bíblicas. A primeira em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 1 ao 5, e primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, diz assim: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram para a Macedônia, Paulo, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de alguma coisa. Vamos para a apresentação dos objetivos da lição, que, em primeiro lugar, é relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Depois, explicar a expressão missionários fazedores de tendas e, por fim, discutir vocação, profissão e missões. Vamos para o resumo do primeiro tópico desta lição, que é a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Em primeiro lugar, a profissão do apóstolo Paulo. Após como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial, iremos responder esta indagação. E, por fim, a ética financeira na vida, na atividade missionária de Paulo. Muito bem. É sobre estes e outros assuntos que iremos, a partir de agora, conversar com vocês, que iremos iniciar esta aula, este programa, conversando sobre missionários fazedores de tenda. É possível conciliar a vida profissional com a vida ministerial? O obreiro, ele necessariamente precisa deixar a sua vida profissional para se dedicar integralmente à vida ministerial? Como Paulo lidou com essas situações? Como que Paulo nos apresenta a sua vida e, a partir dela, nós iremos extrair lições maravilhosas no programa de hoje. Com muita alegria, estou recebendo aqui hoje, mais uma vez, a presença do pastor Amarildo Coelho e também do evangelista Wallace França, que irão comentar esta lição e também estes tópicos que agora nós passaremos a analisar. Pastor Amarildo Coelho, mais uma vez,
Meu amado, seja muito bem-vindo a esta mesa para a gente conversar sobre este tema, missionários fazedores de tendas. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, que prazer estar com vocês. A paz do Senhor para os nossos queridos irmãos. É sempre um motivo de muita alegria e também isso nos traz crescimento para a nossa vida, porque uma vez que nós estamos ministrando, nós estamos aprendendo da parte de Deus. E melhor ainda na companhia do evangelista Wallace, que tem feito também um belíssimo trabalho nesse programa. Muito bem. Evangelista Wallace, a lição desta semana, que será estudada no domingo, dia 19, a lição desta semana, ela traz uma reflexão, né, à luz do próprio texto bíblico, sobre como o obreiro deve conciliar vida profissional com a vida ministerial. E aqui nós iremos, nesta lição, a partir do exemplo do apóstolo Paulo, extrair para nós aqui princípios que nós devemos, obviamente, aplicar a nós também, que temos a nossa vida profissional e que, certamente, hoje, com essa lição, aprenderemos. Pai do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Amarildo Coelho, é uma grata satisfação, parece um chavão, a gente repete essa frase toda semana, mas realmente, cada semana aqui nesse programa Escola Bíblica é uma grande satisfação, principalmente hoje estar ladeando aqui a mesa com o pastor Amarildo Coelho, que tem muito nos ensinado, tem muito contribuído para a obra em Marabá. A lição de hoje, pastor Epaminondas, sem sombra de dúvidas, ao meu ver, uma das mais importantes desse trimestre, a mais esclarecedora do ponto de vista particular, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Então nós temos muito a aprender, nós temos alguns pingos a colocarmos e algumas arestas para nós apararmos hoje, sem sombra de dúvidas, essa lição das mais importantes, das mais esclarecedoras. Que bênção, que maravilha. Pastor Marildo, o primeiro tópico dessa lição, de 3 tópicos, é a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Nesse primeiro subtópico, nos é apresentado pelo autor a profissão de Paulo. Paulo, ele tinha uma profissão, assim como todo judeu, ele tinha a sua profissão, especialmente os rabinos, né? Os mestres da lei, por lei, eles deveriam ter uma profissão. Os judeus entendiam que mesmo sendo mestre, mesmo dedicado exclusivamente para o ofício ministerial, né, o mestre da lei, ele deveria ter uma profissão. A gente observa isso na vida do próprio Cristo, do Senhor Jesus, né? Ele tinha uma profissão. Sim. Ele era carpinteiro de ofício. E culturalmente falando, nós também temos informação, Alan, que a profissão do pai, geralmente, ela era transferida para os filhos. A gente vê isso em Jesus, o pai dele era carpinteiro, ele é chamado de o filho do carpinteiro. A gente observa isso em João e Tiago, que eram pescadores, o seu pai era pescador e por aí vai. E aqui, pastor Amarildo, a gente observa o apóstolo Paulo tendo uma profissão, fazedor de tendas, aquele que costurava a pele, né, especialmente de cabras, que era a matéria-prima para se fazer tendas. As tendas na época do Novo Testamento e também na época medieval, ela era muito importante, dada a quantidade de muitas guerras. Os soldados usavam como a sua guarida ali, né? E também pela ausência de hotéis como não se tem hoje. E as tendas, portanto, elas tinham um papel muito importante na sociedade dos tempos de Paulo. E Paulo, pastor Marildo, ele tinha essa profissão e encontrou um casal de judeus piedosos convertidos a Cristo, provavelmente convertidos no dia de Pentecostes, não se sabe, mas a gente pode fazer essa analogia, porque lá no dia de Pentecostes tinham romanos lá. O certo é que ele se encontra, né, com esse casal e ali a profissão de Paulo, unida à mesma profissão deles, eles começam a trabalhar e a fazer tendas para, então, o sustento das suas vidas. E aí, evangelista Wallace, primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês na mesa é como Paulo conjugava essa vida profissional dele e ministerial. Esse tópico eu acho muito importante e até, pastor Marildo, depois eu gostaria que fizéssemos uma aplicação, porque nós temos muitos companheiros que têm a sua profissão, né? E às vezes muitos podem entrar em conflito
eu deixo a minha profissão, vou me dedicar somente ao ministério? E aí, Wallace, como conjugar isso? Pastor Epaminondas, pastor Amarildo, nós estamos diante de uma grande problemática que ela é real em nosso meio. Muitos obreiros entrando na linguagem de hoje em parafuso porque não conseguem conciliar o seu chamado à sua atividade profissional. Recentemente assisti uma ministração de um pastor dizendo que aquele que tem realmente o chamado ou a chamada, ele se sente muitas das vezes despreparado e quer até rejeitar o convite por conta das suas atribuições profissionais, e essa é uma grande realidade. Mas no tópico 1.2, quando o autor traz esse questionamento, como nós conciliarmos essa vida ministerial e essa vida profissional, nós temos que entender que não há óbice. O Espírito Santo, o Senhor Deus, ele é capaz de equacionar todos esses problemas em nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve logo a sua carta aos Tessalonicenses, uma das suas primeiras cartas, e também quando ele escreve aos irmãos em Filipe, uma de suas últimas cartas, ele segue uma retórica, ele segue um raciocínio lógico, um raciocínio que permanece do início da sua carreira ministerial até o final da sua carreira ministerial, que é abdicando do materialismo da missão, ou seja, não se tornar pesado aos irmãos que sustentavam sua atividade missionária, ou que ajudavam e contribuíam na sua atividade missionária. Mas nós temos aqui realmente um grande problema. Paulo, ele exercia a sua profissão, muito possivelmente eu posso extrair dos textos que durante a semana ele trabalhava fazendo tendas, mas aos finais de semana a palavra de Deus diz que ele disputava nas sinagogas e vencia aqueles opositores nas sinagogas, tanto judeus quanto aqueles próprios gentios que estavam ali debatendo. Então nós podemos ver aqui um exemplo prático da conciliação. Muitas vezes nós temos uma vida ministerial corrida durante a semana, no nosso trabalho secular, exercendo as nossas atividades corriqueiras, cuidando da família inclusive, mas aos finais de semana, quando nós somos chamados à obra, à dedicação, à pregação da palavra, ao ensino, ao canto, etc., nós queremos abdicar esse tempo para maratonarmos uma série no Netflix ou ligarmos a algum programa de stream. Isso não é bíblico, isso está fora do contexto do propósito missionário, e nós estamos aqui hoje para defender essa ideia de que é possível nós conciliarmos a atividade missionária e a atividade profissional. Muito bem posto o ponto de que a reunião dos judeus era aos sábados, portanto a semana praticamente livre, né? Nesse sentido, Paulo então trabalhava junto com Priscila e Áquila para ajudar na sua manutenção. Então, nós temos Paulo, pastor Marido, por diversas vezes tratando com os coríntios de que ele não quis ser pesado aos irmãos, por isso ele trabalhava. Mas veja que havia um problema também na igreja de Corinto, que era dar muita importância àqueles que ele chamou de falsos apóstolos, onde eles davam grande quantidade de ofertas, enquanto que Paulo às vezes era até esquecido, né, ou desvalorizado. Mas, pastor Amarildo, no contexto do Novo Testamento, era necessário Paulo exercer uma atividade profissional para ajudar o seu sustento. O senhor também se posiciona assim? Sim, eu me posiciono, pastor. Nós já falávamos sobre isso, que a obra missionária, ela exigia muito daquele que era enviado por Deus, de uma entrega total, absoluta, e as igrejas, por mais que elas quisessem ajudar, e ajudavam na medida do possível, mas as regiões para as quais Paulo viajava eram de difícil acesso. Muitas vezes ele estava em uma embarcação no oceano, bem distante. Por quem mandar? Onde encontrar Paulo se não havia os meios de comunicações acessíveis para que se pudesse saber onde ele estava? A não ser, quando Paulo chegava em determinada região, escrevia uma carta, mas até, evangelista Wallace, até essa carta chegar no destinatário e ter a resposta, durava muitos meses. E como seria agora o sustento desse obreiro? Isso não significa, nós temos que pontuar, que agora aqueles que nos assistem vão querer exigir que todos trabalhem. Não é isso que o autor quer dizer. Exatamente. Tá certo? Vai haver ocasiões, circunstâncias que será necessário o obreiro trabalhar, ele exercer a sua profissão. E a sua profissão vai ser o meio de conquistar alguém. Nós observamos, no evangelista Wallace, pastor Epaminondas, que Paulo teve esse encontro, como o senhor falou, com Priscila e Áquila, e logo após eles tiveram um encontro
com alguém que era poderoso nas Escrituras, Sim. eloquente, fervoroso no Espírito, que era Apolo. Então, à medida que eles avançavam, fazendo tendas, eles estavam pregando o Evangelho e foram encontrando instrumentos que foram usados por Deus de uma maneira poderosa. Então, há uma necessidade, se existem ocasiões que há necessidade de que o missionário, o obreiro, possa trabalhar dentro da sua atividade, da sua profissão. Podemos observar também aqui, pontuar, os países comunistas, Sim. onde não há o acesso da palavra de Deus. Como pregar o Evangelho? O meio oportuno será justamente através da profissão. O senhor bem conversava comigo, falou sobre um médico. Quer dizer, através da sua atividade, da sua profissão, ele tem acesso. E chegando lá, ele pode, de uma maneira sábia, proclamar o Evangelho, anunciar a Cristo e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Evangelista Wallace, para a gente caminhar aqui para o terceiro tópico, mas apenas para a gente aqui, mais uma vez, enfatizar, nos dias, pastor Amarildo, do evangelista Wallace, do apóstolo Paulo, as igrejas, elas não tinham uma estrutura como as de hoje. E o pastor Amarildo ainda tocou num ponto, numa questão ainda, podemos dizer, da evolução tecnológica em razão dos transportes, dos meios de transporte não serem como os de hoje. Mas as igrejas não tinham, aliás, nem templos existiam nos dias de Paulo. Os irmãos, eles se reuniam em casas, em cavernas. O cristianismo nem era permitido, né? Havia perseguição. Então, vejam, por conta dessa essa ausência de estrutura, era necessário que o obreiro trabalhasse. Sim. O apóstolo Paulo é o apóstolo paradigma da nossa lição de hoje. É o que nós discutimos do ponto de vista prático, o seu ministério. Pensando no que o senhor acabou de relatar das dificuldades territoriais, das distâncias, da dificuldade com a moeda, apesar do dinheiro já existir, mas não existia como era hoje. Não existiam as cédulas de crédito como existem hoje. Mas para ele, para aquela situação, era necessário que ele trabalhasse. Mas aqui também tem um ponto que, além dele trabalhar, ele reivindicava o seu apostolado, dizendo que não dependia da igreja. Isso é uma questão pessoal do apóstolo Paulo. Isso tem que ser pontuado. Nós percebemos, quando o Paulo escreve a carta aos Filipenses, que ele agradece a ajuda dos irmãos de Corinto, mas ele deixa a entender que os irmãos da Macedônia não ajudavam como os irmãos de Corinto ajudavam. Ou seja, em certas oportunidades, numa distância entre Tessalônica e Bereia, por exemplo, que é uma pequena distância, existia a possibilidade dessa ajuda chegar e chegar rápido, mas eles não o faziam. É um outro ponto, do ponto de vista pessoal. E aí, nesse momento, o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado e vai depender a sua ética financeira, como o senhor bem disse e bem leu, está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 11 e 13, que eu passo a ler a partir de agora. Diz assim: em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Na tradução da NAA nós vemos como superapóstolos. Ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados em vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois, em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me por este agravo. Olha só a ironia do apóstolo Paulo. Aqui, pastor Amarildo, nós discutimos as dificuldades realmente das ajudas, nós não tínhamos hotéis, nós não tínhamos instalações adequadas, nós não tínhamos um sistema financeiro bem organizado, mas aqui nós temos uma pessoalidade do apóstolo paradigma de hoje, que é o apóstolo Paulo. Ele, ainda assim, ele tendo a possibilidade de receber ajuda, ele abdicava para que as pessoas não o acusassem, mas para fim de tudo, para que ele ganhasse a confiança de uma igreja que ainda não estava estipulada como a igreja que nós vemos hoje. Então, nós achamos muito interessante esse fator. Agora, pastor Amarildo, minha profissão, meu campo missionário. O que nós podemos comentar sobre este terceiro subtópico? Pastor, a multiforme sabedoria de Deus, Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre a questão da multiforme sabedoria de Deus. E, partindo desse ponto que o senhor falou, Deus, ele se utiliza daquilo que nós temos, daquilo que ele nos dá para alcançar vidas. O que falta em nós é conhecer Deus nessa intimidade, ter esse relacionamento profundo e conhecer a Deus como os apóstolos conheciam e saber interpretar esse propósito de Deus para com as vidas.
O que Deus nos dá é para comunicar a alguém. Infelizmente, o senhor apontou bem, Paulo ele abdicava de alguns recursos porque ele não tinha o evangelho como meio de lucro, de ganho, de riquezas. E aqui entra, antes de falar sobre isso que o senhor comentou, a questão da ética financeira. A visão de Paulo não estava voltada para finanças. Infelizmente, com muita tristeza, nós podemos falar que já havia naquela época falsos apóstolos que o foco deles qual eram? Riquezas. O evangelho, a pregação do evangelho, Um meio de ganho. se tornou meio de ganho. E para Paulo, o ganho maior eram vidas, ganhar vidas para Deus, ganhar vidas para Cristo. Então Paulo se aproveitava de tudo que vinha às suas mãos para conquistar alguém. Ele se fazia de tudo para com todos, fraco para com fracos, para ganhar. Então a nossa profissão, ela pode se tornar também um meio de se ganhar vidas para Cristo. O que dizer dos professores cristãos que me ouvem nesta hora, ou que nos assistem, que estão nas salas de aulas, cuidando das crianças, a idade melhor para se promover o conhecimento de Deus. São oportunidades. Então nós precisamos entender que esse campo missionário não está somente além fronteiras, está bem perto de nós, nas nossas profissões, como nós comentamos com relação ao evangelista Alec. A profissão que Deus tem dado a ele é um meio muito glorioso de conquistar vida, de pregar o evangelho, de levar a pessoa a uma reflexão do que ele tem feito, do que ele tem praticado e conduzi-lo a Cristo. Maravilha. Nós iremos falar no segundo tópico sobre missionários fazedores de tendas. E nós esperamos por você, porque na volta do intervalo comercial, nós iremos tratar e dissecar um pouco mais sobre o termo técnico, um termo missiológico, né? Missionário e fazedor de tenda. Isso tem um significado dentro do assunto que nós estamos estudando. Não saia daí, voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 8, Missionários Fazedores de Tendas. Vamos para o slide que contém o resumo deste bloco. Nós iremos estudar este segundo tópico, né, que tem basicamente o tema da lição, Missionários Fazedores de Tendas. O primeiro tópico, Fazedores de Tendas. O segundo, a força missionária no mundo. E o terceiro, o preparo dos fazedores de tendas. E aqui eu quero iniciar o bloco com o evangelista Wallach. O que nós podemos, Wallach, com a nossa audiência, os professores que estão nos assistindo, os irmãos, comentar sobre este aqui que me parece que se apresenta agora como um termo missiológico, né? É um termo extraído do próprio texto bíblico, mas que os missiólogos usam este como um termo técnico para se referir, né, a um grupo específico de discípulos, dentre aqueles que são chamados para a salvação. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós temos aqui um excelente contexto e nós temos que analisar que eles foram muito felizes em adotar tecnicamente esse texto, que é uma aplicação prática desse fazedor de tendas. Aqui nesse subtópico nós estamos trabalhando esse fazedor de tendas do ponto de vista missiológico como os servos chamados para a obra missionária e que se utilizam das suas atividades seculares para a promoção do Evangelho. Bem da verdade, pastor Epaminondas e pastor Amarildo, é que a sistemática da evangelização no mundo em 2000 anos mudou muito. A situação geopolítica mudou, então a pregação do Evangelho também mudou. Em resumo, o que nós estamos tratando nesse subtópico são as estratégias profissionais que nós temos para atacarmos no campo missionário. Nós temos que utilizar do que Deus já nos abençoou ou nos abençoará profissionalmente para que a gente possa promover o Evangelho. Essa semana, eu lendo algumas frases e li que o Evangelho, ele abre portas profissionais, mas também a profissão abre portas para o Evangelho. Se nós disséssemos isso algumas centenas de anos atrás, poderiam até nos acusar de heréticos.
como alguns mais radicais poderiam pensar. Claro, bem da verdade é que o nosso chamado ele pode partir desde o ventre da nossa mãe para a ministração e pregação do Evangelho no campo missionário. Mas aqui, hoje, atualmente, é necessário que nós analisemos esses dois pontos de vista. O Evangelho abrindo portas para a formação profissional, mas também a nossa profissão abrindo portas para a missão da pregação do Evangelho. Eu tenho um dado aqui de uma instituição que ela é chamada Portas Abertas, e ela diz que ao todo 360 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé. Ou seja, a ministração do Evangelho ela tem que passar por estratégias. E do ponto de vista profissional, pastor Amarildo, como nós conversávamos em off, nós temos médicos, professores, ministros do canto e demais outras profissões que Deus utiliza como instrumento para alcançar aquelas vidas. Então, em alguns países de bandeira comunista, o missionário não entra, mas o médico entra. O missionário não entra, mas o professor da escolinha de futebol, pastor Epaminondas, ele entra. Então, Deus vai promovendo essas estratégias para que a propagação do Evangelho não pare e continue com muita força atingindo os 4 rincões dessa terra. Muito bem. Pastor Amarildo, da força missionária no mundo é o segundo subtópico. E aí o comentarista, lá ao final, ele assim escreveu: profissionais cristãos são aceitos em muitos países. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais plantadores de igrejas e evangelistas não têm. Aquilo que a gente estava conversando, não é? Existem países que os tradicionais missionários eles não têm vez. Mas, conforme o Alec já apontou, pela via da profissão, a entrada ela se torna viável. São as diferentes estratégias que o nosso evangelista pontuou e que Deus se utiliza dessas estratégias para alcançar a humanidade. O grande impacto, e o autor fala que esse grande impacto começou, esse grande movimento global começou com a ação de Deus. E esse grande impacto foi através da vinda de Cristo. Tanto que a história se divide antes de Cristo, depois de Cristo, né? Sem Ele não haveria o Evangelho, não haveria esperança. E Deus tem se utilizado, sim. Nós não podemos, jamais iremos desmerecer os irmãos pobres, que muito contribuem. O pastor Salles fala muito sobre isto. Às vezes vai pagar uma duplicata e falta R$2, mas tem aquele R$2 que alguém, por não ter um poder aquisitivo tão alto, mas com muito amor, ele fez o seu empreendimento. O pastor Salles, há uns meses atrás, pastor Paminando, só lembra, ele recebeu os membros de uma grande instituição que está em mais de 165 países no mundo, e eu fiz parte dessa organização, que são os Gideões Internacionais. Não é uma denominação, são cristãos evangélicos, empreendedores, aí entra a questão dos profissionais, diversas profissões, né, que passam a fazer parte dessa organização e que distribuem Novos Testamentos no mundo todo. Locais onde os métodos tradicionais não conseguem chegar, esses profissionais eles conseguem fabricar Bíblias, aquelas pequenas Bíblias que alguém que está assistindo sabe que são entregues nas escolas, nas universidades, nos presídios, né, tem acesso, motéis e assim por diante. Então nós percebemos que Deus se utiliza assim dessas habilidades, dos ofícios, das profissões que nós temos para que o Evangelho seja anunciado. Ótimo. Agora, o Alec, nós precisamos conscientizar esses irmãos nossos, né, profissionais liberais ou não, para utilizarem de suas profissões e fazerem ali do ambiente até de trabalho um campo missionário, conforme o pastor Amarildo do bloco anterior advertiu-nos de que onde nós estamos é o nosso campo de trabalho missionário, né? Por exemplo, é muito mais o médico ele tem muito mais possibilidade de acessar outros médicos do que aquele que não é, né? O advogado ele tem muito mais acesso a outros advogados, né? E assim vai. Nós podemos, então, nos apropriar do exemplo de Paulo, né, para que a nossa profissão, enquanto profissional liberal ou não, ela seja, pastor Marido, utilizada para que alcancemos pessoas que têm ali o mesmo nível, até mesmo intelectual, enfim, tem muito mais entrada do que aqueles
evangelistas tradicionais. E nós tivemos um exemplo desse, pastor, o senhor pode até falar melhor, o pastor Douglas Batista, né, que teve uma grande oportunidade, né, pastor? Sim. O evangelista Wallace, o senhor pode também comentar sobre isso. Na verdade, pastor Amarildo, pastor Epaminondas, esse despertar dos nossos irmãos, desses obreiros, dessas missionárias, ele tem que surgir quando eles compreenderem a verdadeira explicação de que ele é luz para o mundo. Quando ele entender que ele é sal da terra, que ele é luz para o mundo e que todo lugar que ele estiver, ele tem que ser luz para levar a palavra de Deus, aí sim vai cair sobre ele a autoridade necessária e a responsabilidade da administração. Por exemplo, o exemplo do advogado. O que impede o advogado, durante o despacho de uma petição, estar ministrando em baixo tom numa secretaria de uma vara, de um tribunal qualquer? Então, em todos os campos, é necessário que nós estejamos atentos como um lugar amplo para que seja semeado e plantado a palavra de Deus. No meu ambiente de trabalho, eu faço um exercício, pastor Amarildo. Todos os dias eu faço esse exercício. Quando eu chego no meu ambiente de trabalho, eu chego sempre mais cedo, mas 2 horas depois eu estou imaginando, eu já consegui ministrar a palavra de Deus para alguém? Eu já consegui levar uma frase de consolo, não minha, mas da própria palavra de Deus? São exercícios que acabam nos motivando e acabam chegando. E tem eficácia. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia, pastor Marido. Então, nós temos como crentes, como cristãos, como salvos em Cristo, nós temos que ter a noção da nossa responsabilidade enquanto a pregação do Evangelho. Ótimo. Pastor Marido, o preparo dos fazedores de tendas. Antes de abordarmos o que aqui, o âmago, né, que o comentarista quis trazer para nós aqui, é fato, pastor Marido Evangelista Wallace, que há muitos que se auto-intitulam, né, missionários, né, profetas e por aí vai, até se consagram pastores eles mesmos sem ter a cobertura espiritual de uma igreja, sem ter uma liderança acima, né, um pastor que os pastoreie, né, fugindo do modelo de Atos capítulo de número 13. E nesse sentido, no nosso meio, nós encontramos muitas pessoas exploradoras, até vendedoras de miséria, não é? Sim. Para se locupletarem da boa fé de muitos irmãos. E aí, nesse sentido, veja que Paulo enfrentou, nós falamos no bloco anterior, né, sobre os falsos apóstolos, que estavam, inclusive, recebendo grandes quantias de ofertas, enquanto o próprio Paulo, que estava gastando e se deixando gastar, estava sendo depreciado. Nesse sentido, pastor Marido, é necessário um preparo dos fazedores de tendas, né? Conforme o autor coloca aqui, como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem ministros. Tem que haver um preparo, não é, pastor Marido? Há um erro de interpretação muito grande de muitos dos nossos irmãos, evangelistas Wallace, quando eles afirmam que Jesus se apropriou de homens que não tinham estudo, pescadores, eram simplesmente pescadores. Mas vejam só, quem estava ali com eles era o mestre dos mestres. Sim. Eles tiveram um preparo. Durante todo o ministério de Cristo, Cristo os preparou. Cristo não os chamou e os enviou de imediato, não. Ele os chamou e os convidou a aprender com ele. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Houve aquele processo de aprendizado, para então depois serem enviados. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 4, ele diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, percebo que Deus enviou o seu Espírito para preparar esses homens. Esses homens tiveram em seus corações a disposição para buscar. Vemos isso na vida de Esdras. A Bíblia diz que ele preparou o seu coração, ele buscou diligentemente o conhecimento da palavra de Deus para ensinar. Sem esse aprendizado, sem esse processo do aprendizado com Deus, não haverá eficácia, não haverá prosperidade naquilo que nós tentarmos executar. Há necessidade do que disse Paulo, de procurarmos nos apresentar diante de Deus aprovados. Precisamos, quero novamente pontuar, precisamos nos apresentar diante de Deus aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aí, há necessidade também, para se ser um missionário, fazedor de tendas,
há necessidade também de uma profissão. Eu estava, logo no início, estava na minha mente falar isto, Deus não fez o homem para viver uma vida ociosa. Não. Quando Deus criou o homem, Deus já deu a Adão a obrigação, o dever, a responsabilidade de cuidar. E quando ele pecou, dobrou agora o trabalho, né? Porque até então não havia enfermidades, não havia cansaço, não havia fadiga, mas agora depois do pecado, o Senhor disse, do suor do teu rosto comerás. Então, há necessidade de se ter uma profissão para ser utilizado por Deus na circunstância da vida. Pastor Epaminondas, eu queria fazer um complemento. O pastor Amarildo acabou de fazer uma citação, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que o obreiro não pode ter do que se envergonhar. E aqui nós temos que abrir um parêntese para essa vergonha, né? Nós temos duas situações aqui. A vergonha de não estar preparado teologicamente, missiologicamente para levar o evangelho, e a vergonha do testemunho. Porque muitas vezes ele pode estar preparado para a ministração, teologicamente fundamentado, com todos os ramos da teologia sistemática, mas não ter o testemunho, pastor Amarildo, necessário para a propagação do evangelho. Então, assim, eu vejo que o pastor Amarildo citou, é muito interessante, porque ele trata realmente da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, onde nós temos o fundamento desse obreiro preparado para a ministração do evangelho. E que essa vergonha, ela tem dois vértices aí. A vergonha da falta da instrução, da própria falta do ensino, que ele começa a pregar coisas que ele não conhece, e da vergonha do seu testemunho. O comentarista, na leitura bíblica em classe, ele trouxe a perícope de 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Aí ele diz no verso 12, pastor Marido, para que andeis honestamente. Olha só, isso aqui é dentro do que o Alec está colocando, o testemunho dos de fora. Andar honestamente, né, com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Pastor Marildo, aquilo que eu havia comentado inicialmente, né, quantos não são aqueles que andam por aí desonestamente, né, até mesmo extraindo das pessoas aquilo que as pessoas às vezes nem podem dar, se passando por apóstolos, conforme Paulo enfrentou ali em Coríntios os falsos apóstolos. No bloco de número 3, que é o vindouro, nós iremos estudar vocação, profissão e missões. O terceiro tópico, portanto, fala sobre esses três assuntos aqui, vocação, profissão e missões. Mas sobre isso nós iremos tratar no próximo bloco, após o intervalo comercial, que você sabe é sempre rapidinho. Até já. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Este é o terceiro bloco, portanto o último, onde nós estamos estudando a lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Neste terceiro bloco do programa, iremos estudar sobre vocação, profissão e missões. Também há 3 subtópicos aqui que nós iremos aproveitar, que os nossos comentaristas estão aqui conosco para trabalharem. Deus é quem chama, depois exercendo a vocação e, por fim, a profissão do missionário sendo ali um campo de trabalho para anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por sua participação. Você participa quando você ali recebe a palavra de Deus que está sendo ministrada. Obrigado por sua companhia. É sempre uma alegria saber que você está conosco acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Evangelista Wallach, vocação, profissão e missões. O primeiro subtópico, comente sobre, é Deus quem chama, né? De fato, Deus chama. Antes de Deus chamar um profissional, agora sim, Deus chama, né, um salvo, aquele que já se entregou a Ele, para que ele, portanto, possa, através da sua profissão, também anunciar o reino de Deus. Perfeito, pastor Epaminondas. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim:
E ninguém tome esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então nós temos aqui um exemplo prático daquelas pessoas que não têm sido chamado, que não foi dentro do âmbito da sua convenção, dentro do âmbito da sua igreja, da decisão pastoral, da submissão hierárquica, e ele se sente o próprio chamado de si mesmo. Então isso aí é condenado pelas Escrituras, como nós lemos em Hebreus capítulo 5, no versículo 4, mas nós temos que entender também que todos os profissionais liberais, pastor Amarildo, os empreendedores, eles podem tomar parte nessas missões que são transculturais. Aqui no nosso aspecto, analisando do ponto de vista de Marabá, das missões urbanas. Mas como nós temos discutido ao longo dessa programação, durante todo esse trimestre, nem todos têm a chamada específica para ser missionários. E novamente nós pontuamos essa situação. Mas aqueles que Deus chamar, certamente os capacitará. Nós temos desde o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 35, do verso 30 ao 35, o chamado de Bezalel e Aholiabe, que Deus chama, e a palavra de Deus diz no versículo 31, que o Espírito de Deus os encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício para desenvolver as obras que Deus tinha chamado para a construção do templo, para a construção do tabernáculo, desde trabalhar com os metais a trabalhar com o tecido. Então, do ponto de vista prático, transportando isso para o Novo Testamento, sobre o aspecto missiológico e missionário, nós temos que esses profissionais, agora como o senhor bem disse, que já têm profissão formada e agora se sentem na condição de salvos, esses Deus chamará e os capacitará com força e intrepidez para a pregação da boa e poderosa palavra de Deus. Muito bem. Pastor Amarildo, quanto à vocação, exercendo esta vocação, aquele que é chamado por Deus para uma obra específica, ele precisa ser, claramente aqui vocacionado, né, para prestar um serviço de excelência. Fale sobre como que podemos então exercer essa vocação. Pastor Epaminondas, Deus ele tem um propósito na vida de todo ser humano. E quando Deus chama, o senhor bem falou, Deus capacita. Deus dá capacidade, Deus dá habilidade, Deus dá disposição para fazer. O autor ele diz algo aqui interessante, ele diz, quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida. Vejam, nós conhecemos pessoas que se formaram em determinada profissão, mas que não amam, não gostam, vivem aborrecidos porque não era aquilo que eles queriam. Muitos até chegam a dizer, eu fiz porque o papai me forçou a fazer. Eu tive um irmão por parte de pai, que já não está entre nós, engenheiro, mas vi uma vez ele muito aborrecido, ele não crente, ele chegou a pronunciar palavras horríveis contra meu pai, dizendo ter sido forçado para exercer aquela profissão. Então a melhor coisa que está é dentro de um propósito divino, dentro de um propósito de Deus. Nós vemos na Bíblia, no capítulo 1, Deus chamando a Jeremias, dizendo, no ventre da tua mãe te escolhi, para um propósito. Né? O próprio Paulo, apesar de tudo que ele fez, mas Deus falou, é um vaso escolhido para mim. Né? Então, Deus conhece a nossa vida e Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Ele falou algo também que é interessante, ele disse que a vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Eu entendo, pastor evangelista Wallach, que nós temos que ser fiéis ao chamado de Deus. Infelizmente, nós percebemos muitas pessoas que receberam chamados para louvar ao Senhor, para pregar o Evangelho e entraram por caminhos tortuosos. Aquilo que nós falamos, já no segundo bloco, passaram a ter o Evangelho como meio de ganho, de lucro, e não é dessa forma. Profissionalizaram o ministério. Profissionalizaram. Então, os jovens que estamos assistindo precisam entender que o Evangelho não é uma profissão para render lucro, para nos tornar ricos. Pelo contrário, a palavra diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre. É só analisarmos o esvaziar-se, né? A renúncia que Cristo fez de
se esvaziasse de todo o seu poderio, toda a sua glória, tomar a forma de um homem, habitar entre nós, passar todas as necessidades, a sua profissão. Não foi uma profissão da elite, aquela profissão carpinteiro, onde ele trabalhava para o pobre, para o rico, enfim, para todos os que necessitavam do seu trabalho. Então, Jesus deu o exemplo. Então, o Evangelho requer que estejamos despidos de todo e qualquer outro pensamento que não seja os pensamentos e propósitos de Deus. Pastor Marido, muitos podem incorrer, evangelista Wallach, nesse erro terrível, de acharem que o ministério é uma profissão, um meio de ganho, né? Aí nós temos alguns exemplos. O que Geazi fez do seu ministério, não é? O próprio Simão, o mágico, que queria comprar o dom de colocar as mãos sobre a pessoa e a pessoa recebeu o dom do Espírito, não é? E a gente, Wallach, aqui tem uma responsabilidade muito grande, porque tem muitos, conforme o pastor Marido disse, muitos jovens que estão no afã de quererem pregar o Evangelho, né? De serem usados pelo Senhor, para não se exemplarem em muitos que fazem do ministério uma profissão. Perfeito. Mas Deus ainda continua chamando, não é, Wallach? Apesar de tudo isso, Deus continua chamando, pastor Marildo. Eu gostaria de complementar o seu raciocínio numa linguagem bem aberta, e nós estamos aqui com esse propósito, é a cobrança do cachê. Nós estamos trabalhando aqui a pregação itinerante com a cobrança de cachê, nada contra a pregação itinerante. Nós somos contra a cobrança do cachê para a pregação itinerante. Agora, se nós transportarmos isso para o campo missionário, imaginem vocês um missionário que é chamado pela sua congregação, pela sua igreja, pela sua convenção, para que ele exerça esse mistério no campo missionário. E ele começa, pastor Marildo, a exercer esse mistério em outro país, numa missão transcultural, e lá naquele país ele passa a cobrar pela ministração do Evangelho. Olha só o problema que nós temos. Mas só como o pastor Epaminondas disse, trazendo para o ponto de vista prático, é uma realidade que nós vivenciamos, é uma realidade que ela está contida na Bíblia, que isso aconteceria, mas que em nenhum momento Deus disse que deixou de realizar o chamado de novas pessoas para a proclamação do Evangelho. É isso que nós devemos, acredito eu, destacar aqui, pelo menos nesse tópico, né? Deus, apesar de tudo isso, continua chamando pessoas. Continua chamando aqueles verdadeiros, pastor Marido, vocacionados para pregarem o Evangelho, para anunciarem que Jesus está às portas, tanto para salvar quanto para vir buscar ainda o seu povo e levar para o céu. Desse modo, pastor Marildo, o que nós podemos ainda aqui comentar dentro dessa perspectiva da vocação, do chamado para o trabalho de Deus? Dentro do raciocínio do evangelista Wallach, dessa questão do cachê, ele falando, e ao mesmo tempo na minha mente vindo a frase, é melhor fazer tendas do que cobrar cachê. É melhor fazer tendas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, ele diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa mente. Não podemos esquecer isto, né? Uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Aí Paulo pergunta, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, me regozijarei ainda. Então, aquilo que nós falamos, apesar de tudo, Deus continua levantando, dando oportunidades, assim como Jesus deu a Judas, e Judas entrou por um caminho tortuoso, achando que aquilo seria motivo de lucro, e terminou cometendo aí o suicídio, né? Infelizmente. E também destacar e reiterar, ratificar aquilo que o evangelista Wallach já colocou muito bem. Nós não somos contra o ministério itinerante. O trabalho deles são necessários, são homens de Deus, profetas, né? E Paulo também disse, né, que o trabalhador é digno do seu salário, inclusive reproduzindo o que Jesus havia dito. Foi Jesus quem estabeleceu isso, né? Que quem trabalha, ele é digno de receber. Paulo disse que quem prega o Evangelho tem que viver do Evangelho.
não é verdade? Nós Sim. não somos contra. Sim. A igreja que convida a pessoa Isso, para a igreja ministrar, que ela convida. tem que cuidar dele. Honrar. Tem que honrar aquela pessoa. É um ato da igreja. É, exatamente. A igreja não convidou. Espontaneamente. Ela precisa se responsabilizar com Hospedagem, a hospedagem, alimentação. o cuidado com ele e também, se ele vive da obra do Evangelho, tem que sustentá-lo, Sim. até porque ele tem uma família, Sim. né? Ele tem filhos, ele tem contas, então a igreja precisa. Sim. Se ele é itinerante, ele vive da obra, a igreja precisa abençoar a vida dessa pessoa. Sim. O que nós estamos falando aqui é contra o dito cachê, que aí, pastor, no meu ponto de vista, Que diverge da oferta. já sai da esfera da espiritualidade e entra para uma profissão. Sim, até porque começa a influenciar jovens pregadores, que nós vemos já hoje acontecendo isso, achando que o evangelho isso não é. O evangelho não é um meio de lucro, de ganho. O evangelho não é para aplausos, para ser ovacionado. Não é. O evangelho não é para alguém bater no peito e dizer eu sou, eu faço, eu posso, onde eu vou, o reboliço acontece. Não. O evangelho é para ser proclamado como proclamou João. Importa que ele cresça. Cristo tem que ser visto. Exatamente. As pessoas têm que ver Cristo. As pessoas têm que chorar, ao invés de aplaudir, chorar. E se tiver que aplaudir, aplaudir a Cristo, porque viram a Cristo naquela pregação. Eu entendo assim. Algo mais, evangelista Wallace, para a gente concluir? Só para concluir, pastor Epaminondas, que nesse subtópico aqui do 3.3, da minha profissão, meu campo missionário, esclarecer que se você é um médico, você tem um campo missionário muito grande para você abordar. Se você é um professor, você tem um campo muito grande. Se você é um policial, se você é um atleta, se você é um artista, Sim. são abridores de portas para o campo missionário. Nós deixamos essa última palavra como uma forma de exortação àqueles que estão aí adormecidos, que ainda não compreenderam as palavras de Jesus, que nós seríamos sal para a terra, luz do mundo, que Jesus é a própria luz e que se nós tivermos Jesus em nosso coração, nós refletiremos essa luz como forma de atentar aos nossos irmãos para que você tenha noção da responsabilidade de cada um de nós na pregação do Evangelho. Com certeza. Que maravilha, pastor Marildo. Como nós gostaríamos de poder agora ou diariamente entrar nos hospitais. Sim. E o senhor pontuou bem, Sim. o médico que está lá, que é um cristão. Podemos até citar aqui alguém que faz esse trabalho, o pastor Marcos Jovão, que é da área, né? As nossas irmãs e irmãos na área de enfermagem, que estão ali em contato diário. É um campo missionário. Sim. O problema é que as pessoas acham que o campo missionário é além fronteira e outro. Não. Só transcultural. É onde nós estamos. Onde nós estamos é um campo missionário. Por que não aqui dizer também dos advogados, Sim. que têm contato com os presos, os policiais que são evangélicos, que estão lá. É um campo missionário, Sim. é um local onde eu não tenho acesso, mas eles têm e pode estar levando o evangelho do nosso Senhor. Que bênção, que maravilha. Assim, nós iremos concluir mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, analisamos aqui a lição de número 8, missionários, fazedores de tendas. Essa lição, ela será ministrada presencialmente no domingo, dia 19. Eu convido você, na próxima semana, nós estamos juntos aqui neste programa, estudando a lição de número 9. Portanto, Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor use você com a sua profissão, ou se você não tem, mas que o Senhor te use e faça do ambiente onde você está um campo de trabalho missionário. Conforme nós sempre dizemos, né? Cada coração e o mais próximo possível de nós é um campo fértil para semearmos a palavra de Deus na escola, na universidade, na sua vizinhança, no local de trabalho, enfim, que você seja, pelo Espírito de Deus, usado para comunicar a palavra do Senhor. Deus quer te usar nesses últimos dias para que muitas almas se rendam aos seus pés. Obrigado por sua audiência, por sua companhia. Agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que cuidam ali, que estão cuidando da técnica, né, da programação, na pessoa do Albert, da direção da TV, pastor Deocleciano, pastor presidente desta igreja, o nosso pastor Salles. Louvamos a Deus por sua vida, por nos confiar, estar sempre aqui falando a palavra de Deus, e agradecer os nossos comentaristas, né? Pastor Marildo, o evangelista Wallace, pastor Marildo, que é universitário agora, e a gente está sempre nas suas folgas, contando com a participação deles aqui. Obrigado, meus amigos, que o Senhor recompense e multiplique as bênçãos sobre vós. Eu quero pedir ao pastor Marildo que nos dispense em oração, meu pastor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque temos, Senhor,
experimentado da presença do Teu Espírito Santo, nos conduzindo, Senhor, na transmissão do Teu ensino para o Teu rebanho. E nós mesmos como instrumentos, estamos aprendendo do Teu Espírito Santo. Te rogamos, Senhor, que a chama do Teu Espírito Santo acenda na vida de cada servo do Senhor que nesta hora nos assiste, de modo que eles sejam missionários no ambiente do trabalho, no lugar onde eles exercem suas profissões, e que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas pelo poder da mensagem do Evangelho. Pai, faz esta grande obra, acende a chama nos corações de Teus servos em todo o mundo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos.